E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o F-Show da ESPN e o de primeira da UOL, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que tem agitado o mercado, contratou o Ramon Sousa e tem jogador que pode sair do Verdão, galera. O Richard Rios tem interesse aí do Zenit e da Roma, galera. Palmeiras está avaliando os valores aí. Se o valor chegar ao que o Verdão tá querendo, pode sair essa negociação. E o Danilo, hein, galera? Danilo pode vir aí para o Verdão, voltar para o nosso Palmeiras. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Claro que durante as férias, cara, o Edu e o seu Palmeiras. Eu quero dizer a todos que essa questão do Richard Rios, Mas uma coisa é verdade, que o Fã de dinheiro. Esporte tem razão que tá aqui. Nem tudo é dinheiro. O senhor falou que o brasileiro ia ganhar, não sei o que, saiu de férias. Foi. Mas eu não tenho culpa. Não, mas quase ganhou eu o Fluminense. Quase ganhou? Uma hora ou outra eu ia errar. Quase ganhou? Uma hora ou outra eu ia errar. Quase ganhou? Quase ganhou. O Fluminense quase ganhou. Esses dias Quase você não ganhou, sabe ele o que acertou. eu joguei na entendo. Mega Sena acumulado, eu quase ganhei. Ele acertou Então, quatro mata números. 4 números. Mas deixa eu te falar. bater. Tá quase rico pra... Eu quase casei com a Scarlett Johansson. Quase. Só faltou o sim dela. Mas agora tá com O meu a- sim, ela Faltou tinha. ela te conhecer também. Só faltou o sim dela. Agora tá com a Sandra Bullock. da Agora, Baixada. Sandra Bullock da Baixada. Eu tenho um amigo que quando a Anitta tava solteira, ele falou, agora eu tenho chance, tenho 50%, que é o dele, falta o dela. Mas a vida é questão de olhar. Eu te entendo, povo, quando você foi criticado durante a Não Copa. poupou, nunca errou. Nunca errou. Ele morreu sem errar. Bom, o Diferente Palmeiras de você. recusou a proposta da Roma por Richard Rios. Eu vou até me aproximar para dizer para vocês que na vida nem tudo é dinheiro. O Rios fica. Fica, pelo amor de Deus, Mas que não você foi por escolha embora. dele. Ele Acabou o fica meio de não campo por do escolha Palmeiras. dele. Eu vou falar, se ele Ele for... fica não por escolha dele. Ele queria ir pra Roma. Então, se ele for embora, para mim, o meio de campo do Palmeiras sofre um baque muito grande. Agora, o cenário é o seguinte: 30 milhões de mussarelas foram oferecidas pela Roma. Bela grana. Não. 25 milhões pela 25 Roma. mi- 30 milhões pelo Zenit. Isso. Um tigrinho. 30 milhões pelo Zenit. 25 milhões de chulis foram oferecidos pela Roma. Mas o Richard Rios estaria disposto até a abrir mão da multa, tudo para jogar na Roma. O Zenit aceita pagar os 30 milhões. O Palmeiras quer 30 milhões de euros. Mas o Rios não quer ir para o Zenit. Porque é tudo parcelado, né? O direito dele. Isso. Ô, Rios, se eu fosse você, ficava. A torcida te ama. Mas Ele podia ir pro Rios Branco. Rios Branco já tá um pouco por lá. Não tinha pensado Ô, nessa. Bubu, nem tudo na vida é dinheiro. Não. Mas você... Mas é quase tudo. É 99. Mas emprestam pra mim. Então É, você já não que quer não me dar o é. seu. Como é que você analisa esse cenário do Richard Rios e o tamanho da proposta que chega? Você acha que é melhor ele ir, obviamente, para Roma do que para o Zenit, é isso? Pensando no Rios, jogar na Itália, Roma, um time legal, bacana, eu preferiria. Você viu a apresentação do Gerson no Zenit? Nossa, felizão, Fizeram um negócio de Gerson. coringa e tal, ele furando lá uma bolha, lá, uma placa, mas ele com uma má vontade, tinha umas cheerleaders, não quis tentaram muito. fazer um cenário bonitinho, animado e tal, e ele tal, tá ganhando dinheirão lá, mas sumido na Rússia, com o cenário hoje, é muito melhor ir para Roma. Então eu entendo a vontade do Rios de sair e para um time legal da Itália. Agora, o Palmeiras é um time que, assim como o Flamengo, não está desesperado financeiramente, Uma coisa que preciso pesa vender, meu Deus, eu tenho que vender. Palmeiras, para ele, está numa situação muito confortável, tem contrato, tá legal. Então, ou você vai para o Zenit e eu ganho 30, ou então você abre mão de um dinheiro aí, eu quero ganhar uma fatia gorda. É isso aqui. Você pode ir para Roma, daí você me paga isso aí. Então, acho que o Palmeiras está na dele, o Palmeiras não tem pressa nenhuma. Tem um jogador que foi talvez o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, um cara que foi muito bem. Em algumas listas aí aparece até como na seleção do torneio, no oficial não estava. Ficou Arias e jogou Thiago demais, Silva, só dos brasileiros, né? Arias não é brasileiro, mas joga em time brasileiro. Então eu acho que o Rios está sendo convencido a abrir mão de dinheiro, liberar um pouquinho a mais, e talvez seja... Vários jogadores já fizeram isso na história, né? De abrir mão de dinheiro. O Kaká no São Paulo, o Pato no São Paulo. Chegou, eu quero fazer isso agora. Bom, beleza, pode ir. Então facilita para mim aqui. Eu acho que o Rios
para realizar o desejo de jogar na Roma, vai ter que abrir mão de uma graninha aí. Você sabe que... Eu não abro mão de dinheiro. Então, você não abre mão de dinheiro, mas o Palmeiras, se Não, já perde, quero deixar se claro. perde o Sincero, Richard sincero. Rios, o tamanho... A reposição é difícil. O quê? Edu. Só se trouxer o Danilo do Nottingham lá, eu sei. Assim, vai pro Se eu não Botafogo. me engano, tá negociando com o Botafogo. Botafogo tá? vai comprar. Parece que o Danilo não quer o Botafogo. Ah, não? Não quer, não. Quer jogar Eu sei. O Danilo pessoal é que meu tá, amigo. historiador está dizendo que ele não quer. O Danilo é meu Mas amigo. você, Historiadores Danilo, do futebol tá de característica Danilo. diferente. Calma, É, mas vem pra cá. calma. Diferente Rios e Danilo. É? Eu não coloco eles com características iguais. Mas se perde o Rios, acho que é o cara mais... do elenco todo, é um insubstituível do elenco do Palmeiras. Não, insubstituível ninguém é, Edu. Sinto lhe informar. Ah, o Inclusive, Estevão é. Você também não é isso. O Estevão é insubstituível. Característica, eu acho que é. O Estevão é. O Não, Rios... característica de elenco ali, É mas eu tô falando que mesmo. você adapta o time Rios- para jogar de uma outra forma. Agora, é a vontade do jogador. Não tá com uma carinha que ele vai pra Roma, não tá? Ele quer ir. Pro Zenit já falou que não quer. Então, O Marcel tá eu aqui também não iria. desesperado, que só pagar tá, 30, não, só e pagar o Marcel 30. já montou Mas, todo o elenco do Palmeiras, eu já desmontou vi, do Botafogo, Marcel é uma nosso novidade editor isso aqui, pra que mim. fica no ponto eletrônico. Já desmontou todo o elenco. Ô, Prats, desmontou eu todo já elenco. vi jogador falar o seguinte, eu vou pra Roma e acabou, um abraço pro gaiteiro. Que é o seguinte, a hora que vem, mas a não é proposta, assim, ele não, fala, eu que vou. funciona. Mas não é assim tudo que bem. funciona, né? Aí tem que depois pagar. fica... O jogador ele fala até um certo ponto, né? O clube que manda. O jogador pode querer, e se o Palmeiras não quiser vender, ele tem que ficar. Não tem muito como... Tem que pagar o que o não ser clube diferente. quer. Tem que pagar o que o Palmeiras quer. A Roma ofereceu 25 mais 5, o Palmeiras quer 30, entende que o jogador vale 30. Então, não interessa. O Rios pode espernear, implorar, que o Palmeiras quer o dinheiro e acha que merece. E tem até gente querendo pagar. Aí vai do Rios. O Palmeiras quer vender, aí o Rios fala, opa, não, pra cá eu não quero ir. E faz muito sentido. Era o que a gente estava conversando a respeito de toda a negociação do... Mas ele tem que ficar, se ele for embora. Eu não acho que vai fazer essa... Não, então só falei Você aqui tá pra tudo ele, baixo. apavorado, Edu. Calma aí, Não, cara. tem que Celso, ficar. por que o Rios não é insubstituível? Fale pra eles e pro Eduardo Menezes que tá preocupado aqui. Eu acho que o Rios não é insubstituível, ainda que ele seja um bom jogador. Acho que ele é um bom jogador, um dos melhores, Vamos sentir se ele um dos for melhores embora. jogadores. Nós, digo assim, futebol Claro brasileiro. que vai sentir, mas é natural que sinta, né? Eu acho que é um jogador que vem sendo muito importante dentro do cenário do Mas Palmeiras. se ele quiser ir... Mas eu acho... Não, mas eu acho que o Palmeiras com o dinheiro, por mais que seja parcelado, com o dinheiro que o Palmeiras tem em caixa, eu acho que o Palmeiras pode ir atrás de uma peça de reposição. Talvez vá demandar um período de adaptação, claro, mas eu nem acho o Danilo, né? Acho que são dois jogadores diferentes. O Danilo é um primeiro, o Rios é muito mais um segundo do que um primeiro. Aliás, o Rios como primeiro chega até a ser um perigo em diversos momentos do jogo por uma certa, vamos dizer assim, uma displicência defensiva. Mas ele é bom com a bola no pé, ele é bom. Eu vou ter que chamar o break. Pode chamar o break. Mas pra mim, se ele interrompeu quiser o cara, ir, pô. é um É a abraço. terceira vez já, eu tô contando. Dele. Um abraço pro gaiteiro e vai embora. Do Rios, Hernan, a gente falou aqui, né? A proposta do Zenit em torno de 30 milhões de euros, não é isso? E da Roma, 27 milhões de euros. 30 milhões de euros. De 10 milhões. Em 3 meses, então, o Palmeiras receberia os 30 milhões. Então, essa é a oferta. E o salário do Richard Rios é um salário assim, absurdo também em relação ao que ele receberia na proposta da Roma da Itália. Ainda assim, ele prefere, ele prioriza a parte esportiva e quer ir para Roma. A questão é que assim, é muito recente, né? Não tem nem 48 horas que essa proposta chegou na mão do Palmeiras. Quando ela chega na mão do Palmeiras, o Palmeiras precificou o jogador, né? Para perder um jogador desse que é pilar, tem que ser 30 milhões para a gente começar a conversar. Beleza? Beleza. O Zenit falou, tá aqui, ó, pago em 3 vezes. Em 3 meses você já está com o dinheiro todo no seu cofre. 3 Pix. 3 Pix. Já pensou, gente? 3 Pix. 30, 60, 90. 30, 60, 90. Não é carnê das Casas Bahia, que são vários pagamentos. Então o Palmeiras falou, opa, então é isso. Chama o jogador, opa, realmente é uma proposta assim e tal. Mas num primeiro momento, nas primeiras conversas, não houve uma empolgação do lado do Richard Rios em relação a essa proposta do Zenit por causa do mercado.
O projeto esportivo. Não que o Richard Hughes não esteja na Copa do Mundo, ele vai estar na Copa do Mundo no ano que vem, independentemente do time que ele vai jogar. Só que é um jogador jovem que está pensando a carreira a longo prazo. Disputa de Champions, visibilidade. Então, para ele é importante olhar para outros mercados. E ele gosta muito da ideia da Roma da Itália, que mandou uma oferta, mas a oferta deles é uma oferta que com bônus bate 27. Então, não é o que o Palmeiras quer nesse momento. A do Zenit é 30 milhões fixos. Não tem bônus, é fixo. Está aqui, ó, pau. E a da Roma tem várias coisas. Tem que atingir meta, tem que bater jogos, tem que bater conquistas e tal, para chegar a 27, que não é o que o Palmeiras precificou. Ou tem precificado nas conversas. Mas aí conta muito a vontade do jogador. E o Anderson Barros e a Leila estão muito trabalhando para deixar o Richard Hughes tranquilo. Tipo assim, Richard, é o que você quer, é o que você almeja, então vamos fazer desse jeito. Então o Palmeiras trabalha a favor do jogador, mas quando chegou a do Zenit, opa, assim desse jeito é uma condição legal. E aí nisso você tem outros mercados que já estavam de olho, por exemplo, no Richard Hughes. Um deles é o Benfica. Me garantiram que o Benfica não fez proposta, mas o Benfica teve interesse no Richard Hughes. Pro Richard Hughes, Roma e Benfica, top. Eu gostaria, mas o problema é que não chega no valor que o Palmeiras entende que é, e é um jogador importante. E aí, mais uma vez eu falo, o Palmeiras bate muito nessa tecla, eu ouvi isso de pessoas do Palmeiras ontem à noite, hoje de manhã de novo, que a presidente Leila entende que o Palmeiras é um time que busca títulos e não fazer dinheiro, porque tem uma saúde financeira boa. E se organizou para isso, né? Então a voz do jogador pode ter um peso maior aí nessa conversa. Mas aí o torcedor fica pensando também numa possível reposição, né? Se sair um Richard Hughes, um jogador tão importante como ele, como é que o Palmeiras vai fazer? Começaram a circular aí alguns nomes, Sim. Um deles, Danilo, que o palmeirense conhece muito bem, que foi para o Nottingham Forest e que está, vamos dizer assim, não sei nem se é o termo adequado, um pouco que à disposição aí no mercado. O Nottingham Forest topa negociar esse jogador. Topa negociar, mas tem uma questão importante, né? Porque o Lyon já tinha uma conversa alinhada com o jogador. Só que essa conversa travou porque o Lyon foi para a segunda divisão, né? E aí, agora que voltou e teve uma reviravolta, e aí teve aquela saída do Textor, né? O afastamento do Textor em relação ao Lyon, a chegada de uma nova diretora ou uma nova presidente, e aí pagou a taxa. Então, o Lyon mantém a primeira divisão do futebol francês e isso pode fazer com que eles voltem a carga pelo Danilo, né? E aí seria uma manutenção no futebol europeu, que é muito mais vantajosa para o jogador e para quem representa o jogador, que é isso, que é o jogador de volta, que permaneça no futebol europeu e não uma volta ao Brasil nesse momento. Mas como o Palmeiras está com grana, como o Palmeiras tem muito boa relação também com os empresários e com o próprio Danilo, pode ser que aconteça, mas assim, não há nada nesse momento sendo conversado. Por quê? Porque o Palmeiras ainda não vendeu o Richard Hughes, né? Então vai esperar sacramentar uma situação e aí o que acontece? E também é importante falar que assim, o Palmeiras não vendeu o Richard Hughes e só depois vai ver. Ah, mas o Anderson Barros está dormindo, a Leila está dormindo e tal, só vai esperar vender o jogador para ir atrás? Não, já existe um mercado sendo mapeado, onde você já tem ali 2, 3 nomes que você vai atacar. Então o Palmeiras, o Abel vai receber essa lista com esses jogadores e falar, quero esse e quero aquele, vamos tentar esses dois? Bora tentar. Só que aí já está mapeado, já sabe valor, já sabe o desempenho do jogador nas últimas temporadas, se o jogador toparia vir. Então o Palmeiras já tem esse movimento, que é natural. Mas Anderson Barros e Leila vão entrar em cena a partir do momento que o Rizzo já estiver vendido. E tem um outro ponto também, que você vendeu o jogador por 20 milhões de euros, mais ou menos, na época. Sim. Você vai comprar o jogador que você vendeu por mais caro, por 5 milhões de euros a mais. Sim. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, gente, né? Dinheiro a gente tem que ter cuidado, né? Não leva desaforo. Um jogador que ficou mais velho e que ainda assim vem de um histórico recente de lesões, né? Que seria o nome ideal. Você contrataria o Danilo de volta, Samir? Por esse valor, não. Ele é mais jogador do que o Richard Hughes. Pelo menos na sua visão, na minha visão, ele é mais jogador.
ele é mais completo. Não dá para contratar um jogador mais caro do que você vendeu, um jogador que não emplacou. Porque a ideia dos atletas que vão para o Nottingham, por exemplo, né, para o Fulham, enfim, outros clubes menores da Inglaterra, mas que são da Premier League, é dar um salto para um Liverpool, um Chelsea. Ele não conseguiu, então ele não emplacou, podemos dizer assim, no futebol futebol europeu. Seria o valor do europeu. Vitor Roque, né, que você gastou num atacante. Não desmerecendo a posição de volante, mas é diferente, né, uma precificação de mercado diferente. E se o Palmeiras traz o Danilo de volta, não vende de novo. Em questão de futebol, questão técnica, está resolvido, a chance é grande de resolver. Mas na questão business e negócios, né, que pesa muito no futebol, eu acho que o Palmeiras faria um mau negócio. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!